Pode ligar A paz pra do ela, Senhor pra ela ver Jesus. como que é o trabalho que faz. Pra ela ver. E eu vou desligar. Não vou falar nada. Pode. Não tem uma noção de... Jesus Cristo está voltando. E Ele falou para que pregasse seu evangelho a toda criatura. Quem crê neste evangelho, no nome do Senhor Jesus, será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Muitos dizem que crê em Deus, que acreditam em Deus, mas as suas obras não condiz com aquilo que eles falam. Pois Jesus falou que o profeta Isaías, no seu livro, deixou escrito dizendo, bem profetizou, dizendo que este povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Então dizer que crê em Deus, muitos dizem que crê em Deus. O macumbeiro fala que crê em Deus, o macumbeiro diz que crê em Deus, espiritismo diz que crê em Deus, catolicismo diz que crê em Deus, budismo diz que crê em Deus, todo mundo. Pois lá em Mateus 25 está escrito acerca das 10 virgens. Todas dizem que creem em Deus. É a totalidade. Então todos, como consequências, estão dizendo que creem em Deus. Mas a Bíblia Sagrada, ela fala lá em Tiago capítulo 2, e versículo 19. Você crê em Deus, você faz bem. Até os demônios creem e estremecem. O que levará o homem à salvação? A Ele, pela graça, está escrito em Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Por isso que a salvação ela é de graça, é pela graça que somos salvos, mediante a fé, e esta fé é preciosa, mais pura do que o ouro fino. Essa fé, Deus dá àqueles que verdadeiramente se disponham a adorá-lo em espírito e em verdade, aqueles que têm em seu coração disponibilidade para abrir e deixar Deus morar nele, Deus fazer habitação nele, e vem com ele o Filho e o Espírito Santo da verdade, que conduzirá o homem a caminhar nesta terra. Na verdade, o mundo está dominado pela mentira, está doutrinado pelas heresias, pelas fábulas, pelos encantos que o mundo está proporcionando. Mas a Bíblia Sagrada ainda continua sendo o livro mais verdadeiro que se tem na face da terra. A Bíblia Sagrada é o livro, um dos livros mais lidos da face da terra, mas pouco praticado. Para se praticar esta palavra, esta verdade, tem que ter o Espírito Santo de Deus, que é o selo da nossa redenção, é o dom gratuito de Deus, é o dom da vida eterna. Tem que ter o Espírito Santo de Deus para o homem andar aqui em passos firmes, em passos retos diante do Criador. A Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu, e Abraão tinha guardado 5 mandatos que Deus havia ordenado. Ele primeiro ouviu a voz de Deus e obedeceu, e depois ele saiu guardando os mandamentos. Ele guardou as leis santas de Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos. Abraão, ele andava com Deus. Deus se disponibilizou a fazer uma aliança com Abraão, o seu servo. Por isso que em toda a Bíblia Sagrada, quando você vai ler Deus falar, o meu servo Abraão, o meu servo Moisés, os meus servos, Deus está falando aqueles que tinham intimidade com Ele, aqueles que andou separando a sua vida do mundo do pecado, o mundo que jaz do maligno, o mundo que opera o erro, a vaidade, a sensualidade, tudo que é contrário à santidade de Deus, o mundo oferece. O mundo está aí oferecendo cachaça para o homem beber, sexo para o homem fazer, sexo ilícito fora do casamento, sexo entre casais, relacionamentos de namoro. O mundo está oferecendo tudo isso, drogas, baladas,
cerveja, pinga, tudo que o homem quiser, o mundo está aí à disposição. Mas aqueles que querem ter uma vida com Cristo Jesus, vai ter que se abster de toda aparência do mal, vai ter que fugir da prostituição, vai ter que fugir da carnalidade, vai ter que fugir do seu próprio interesse, para assim ter uma vida plena com Deus, uma vida abundante. Eu vou ler aqui em Atos 17, aonde o Senhor, pela permissão do seu Santo Espírito, o conduzir a Paulo, apóstolo dos gentios, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, o homem que não se vendeu para o comunismo, o homem que não se vendeu para o mundanismo, mas pelo contrário, ele ouviu a voz divina. O próprio Jesus veio pregar para Paulo e dizer para Paulo que ai dele perseguir a sua igreja, ai dele combater contra um desses aguilhões, ai de Paulo ter se levantado contra Deus, contra a própria igreja do Senhor, os seus servos, as suas servas. E quando ele teve aquele encontro real com Jesus, Jesus se manifestou a ele, se revelou. Por isso que ele falou afirmando: eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o primeiro o judeu, depois o grego. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E muitos estão dizendo: é só os crentes que serão salvos, é só os crentes que vão morar no céu. É porque os crentes em Cristo Jesus, não estou dizendo crentes ser vergonhas que tem aí afora, esses crentes evangélicos que estão deturbando o evangelho de Cristo Jesus, hão de pagar conta com o tribunal, hão de se assentar, hão de comparecer ante o tribunal de Cristo Jesus para dar conta das suas obras. Crentes que são crentes verdadeiros no evangelho de Cristo Jesus, ele não se compraz com este mundo, ele não se comunica com este mundo, porque ele é cidadão do céu. O pensamento dele está interligado com as coisas de cima. O que é de cima, ele é espiritual, falou Paulo, mas o que é de baixo é terreno e é carnal. Todo aquele que quiser andar com Deus vai ter que primeiro negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não é para você seguir religião, não é para você seguir pastor, não é para você seguir ninguém, é para você seguir Jesus, é pela fé. Se você quer ver Jesus, venha e vê pela fé. Começa a abrir um livro santo, as santas sagradas escrituras, e a se dobrar de joelhos diante dela, e se humilhar, derramando lágrimas, que Deus se manifestará a ti. O pecador, se ele se arrepender, Deus terá misericórdia dele, mas se ele não se arrepender, a espada de Deus vai o arremessar, a espada de Deus vai o arrancar, porque o machado já está posto ao pé da raiz. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, todos os dias, na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoucos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Contendia com o apóstolo Paulo. Hoje, se você pregar a verdade para as pessoas que estão vivendo no pecado, os próprios evangélicos dizem que não pode julgar. A Bíblia não diz para você julgar segundo a aparência, porque se nós fôssemos julgar a aparência do homem, nós estaríamos pecando, nós verdadeiramente estaríamos julgando. Mas a Bíblia diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Os evangélicos, principalmente, só conseguem gravar na sua mente somente os versículos que mais são agradáveis aos seus ouvidos e aos seus paladares. Mas quando Paulo pregou Jesus e a ressurreição, foram os próprios judeus que vieram contradizer a ele. Deve ser pregador de deuses estranhos, deve ser um paroleiro aí, que está falando de nova doutrina, de novo céu, de novo Jesus, de novo Deus.
O mundo diz que há somente um Deus. E quando eles falam que há somente um Deus, eles não estão errados. Porém, eles não estão adorando esse Deus que eles dizem que é um só. O Deus que eles estão adorando é o Deus desse século, Satanás. Porque o diabo, ele figura-se em anjo de luz, ele figura-se em boa aparência e consegue enganar o ser humano. O ser humano que está cada vez mais entregue ao pecado, se tornou escravo do pecado, não consegue ter forças para sair do pecado. Nenhum homem consegue, porque se o sangue de Jesus Cristo não for derramado sobre a vida dele, ele não terá como escapar da escravidão do pecado. Porque o mundo, ele oferece somente pecado. Jovens estão cada vez mais afundados nas drogas. É o pecado que o mundo está oferecendo. E quem está por detrás do mundo é Satanás que está operando. E o povo pensando que está se alegrando, pensando que está se divertindo, mas o diabo está cilindando. O diabo está cada vez mais matando a sua alma e você não percebe, porque só fica 24 horas assistindo porcarias, 24 horas ouvindo porcarias, 24 horas lendo porcarias, mas não quer ler a Bíblia Sagrada, prefere ler o livro da Avon, o jornal do dia, prefere ver o que a Veja passa, mas não quer ter interesse em ler a Bíblia Sagrada. Sabe por que não tem interesse? Porque tem vergonha de Jesus, está reprovando Jesus na sua vida e não consegue notar, não consegue perceber. Viemos pregar e apresentar o que diz as Escrituras, porque nós se viéssemos aqui pedir para você ir na nossa igreja visitar, porque nós não temos igreja, nós estávamos ludibriando a sua mente, porque o convite das pessoas, dos evangélicos, é só de falar: vamos na minha igreja fazer um convite, porque lá Deus falará consigo. Se Deus não falar com você lá, eu não sou homem de Deus. É isso que esses falsos profetas ficam andando afirmando. Porque eles não falam: se arrepende quanto é tempo, porque Jesus está voltando. Se arrepende, porque se Jesus voltar e encontrar você bebendo cachaça, fumando cigarro, fumando maconha, se prostituindo, você será lançado no fogo do inferno. Mas isso eles não têm coragem de falar, porque fala que está julgando o próximo e fala que não pode julgar. Você não está julgando, é a palavra que julgará o homem no último dia. A palavra hoje está avisando o homem para que ele se arrependa, para que ele se converta, para que amanhã ele não seja jogado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte, para aqueles que não foram achados seu nome escrito no livro da vida. Mas enquanto estamos aqui pregando a salvação, o arrependimento, a santificação, a separação, a esperança, porque a igreja não subiu, a igreja ainda está aqui pregando as boas novas de salvação. Enquanto a igreja pregar o evangelho da verdade, o diabo não pode se opor a este evangelho. O diabo não pode se levantar. Ele se levanta até, mas não consegue deter a igreja verdadeira. Tentaram parar a igreja primitiva, mas não deu certo. Tentaram calar a boca dos apóstolos, mas não deram certo, porque quem falava na boca dos apóstolos era o Santo Espírito de Deus, como fala na nossa boca hoje. Por isso que o mundo não pode reter a mensagem da verdade. O mundo, ele está cada vez mais entregue à vaidade, à sensualidade, ao comunismo. Ao pecado que está deturbando a alma do homem, está cada vez mais violentando o ser humano. O ser humano não consegue ter paz consigo, não consegue ter paz com o seu semelhante, não consegue ter paz com Deus, porque a plena virtude do Espírito Santo de Deus não veio sobre ele. Ele ainda não aceitou Jesus. Você tem que confessar ao Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou no meio dos mortos, e você confessar com sua boca que Ele é o seu Salvador, o seu Senhor, porque se não for assim, você não é conhecido dele, e você também não é filho dele. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Mas esse crer aqui não é qualquer um que crê. Esse crer aqui é diferente daquele que você diz que crê e acredita.
Aquele que você tem certeza no seu coração: eu tenho Deus no meu coração, não preciso mais de ninguém. Eu já tenho Deus no meu coração, eu não preciso ouvir o que esse homem está falando, o que esse pregador, esse paroleiro está dizendo. Mas acontece que Jeremias falou que o coração do homem é enganoso. Cuidado, que ao invés de você ter Deus, o Santo dos Santos, o Senhor dos Exércitos, no seu coração, você tem o diabo. Você está contaminado com toda a impregnação de Satanás. Cuidado, para que você não seja enganado, como foi o povo antigo, como foi o povo que morreu há pouco tempo. O povo está sendo enganado por pouca coisa, está trocando a vida eterna pela vida passageira, está trocando a vida vindoura pela noite de prazer. Uma noite de sexo não será suficiente para livrar a sua alma da condenação do inferno. Você pode até ter prazer no momento, mas depois acabou a sensação, depois a coisa boa acabou. Aí você que adulterou, você que fornicou, você que não quis se arrepender, será jogado no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que será sem misericórdia, porque Deus exercerá o seu justo juízo sobre os pecadores, e Deus lançará diante da sua face o pecador nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, quando vides Abraão e os profetas lá no seu seio. Quando vides Abraão e os profetas no paraíso, aí as nações lamentarão. O povo que gostou de assistir futebol vai se lamentar. O povo que gostou de ficar pulando festinha de carnaval, festinha de festividade, o povo que gostou de rebolar funk, o povo que gostou de ir em boate, vai lamentar aos pés de Jesus, porque naquele grande dia vai ser a separação total, a separação final. Será o fim para os pecadores da terra. O pecador que cada vez mais destruiu a sua natureza, destruiu a divindade de Deus, não quis acreditar nesta palavra do Senhor, porque quiseram crer nos seus corações, quiseram andar segundo os seus conceitos, segundo os planos do seu coração. Paulo, não só Paulo, mas como Pedro, como Tiago, como Judas, como Estevão, esse mero servo do Senhor Jesus Cristo, o primeiro mártir, o primeiro que morreu pelo amor ao Evangelho, o primeiro que demonstrou a sua fé, dando a sua face para aqueles judeus baterem e até o apedrejar até a morte. E a Bíblia diz que Saulo estava lá vendo e consentindo na morte de Estevão, servo do Deus vivo. Estevão não era servo do Deus morto, ele era servo do Deus vivo. E quando ele estava pregando o Evangelho, anunciando a ressurreição, então confirmando pelas Escrituras que Cristo era o Cristo, que Cristo era Jesus, o Filho de Deus, aqueles homens resistiram à sabedoria de Estevão e o Espírito que falava na sua boca. Porque Estevão falou para ele: homem de corações de dura cerviz, sempre resistir ao Espírito Santo de Deus. Aqueles homens resistiram ao Espírito Santo de Deus que falava na boca de Estevão. Hoje não é diferente. Os evangélicos, eles tentam resistir à obra do Espírito Santo de Deus. Esses filhos do diabo que estão em pele de ovelha são lobos devoradores que só querem o dinheiro, só pensam nesta vida materialista, só pensam neste dia de hoje e esquecem da salvação eterna. Estão trocando a vida vindoura pela vida passageira, pela vida momentânea. Não querem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque não tem paz com Deus, não conhecem a Deus. Para conhecer a Deus, você tem que primeiro conhecer Jesus. Jesus falou em Mateus 11, e versículo 25: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Se Jesus não revelou Deus na sua vida, você não conhece o Pai. Se você não conheceu o Filho, você não conhece o Pai, e se você não conhece o Pai, você não conhece o Filho. Estão dizendo que estão conhecendo a Deus, que tem Deus, mas não tem Jesus.
É uma cambada de sem o que fazer, uma cambada de vagabundo que está usando o sangue de Cristo para se tornar rico nesta vida. É uma cambada de sem vergonha que estão deturbando o Evangelho, violentando as leis de Deus para poder fazer aquilo que lhe apraz, o que o seu coração maldoso. A Bíblia diz que desde a sua meninice o coração do homem é mau. Ou você escolhe andar com Deus, ou você fica andando com o diabo de mãos dadas, passo a passo ao inferno. Porque o diabo não veio te divertir, o diabo ele veio foi te matar. E ele consegue, quando ele te prende na frente de uma televisão assistindo futebol, e ele consegue quando ele te prende na frente de um cinema, quando você vê aqueles artistas que já venderam a alma para o inferno. Ele consegue fazer isso porque o homem é pecador. Se ele conseguiu enganar um terço dos anjos, imagina um homem que é um pobre, miserável pecador, desgraçado, que não tem graça de Deus, facilmente se tornará alvo e presa, isca do diabo. Mas o homem que andar por esta verdade, ao ouvido do mundo, aos olhos do mundo, à boca do mundo, é um charlatão, é um santarrão, é um louco. Sabe o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 4:10? Somos loucos por amor a Cristo Jesus. Aleluia! Enquanto o mundo é louco por futebol, enquanto o mundo está louco por cachaça, maconha, sexo, isso e aquilo, nós somos loucos por amor a Cristo. Porque eu não me envergonho, como nenhum dos irmãos que está aqui se envergonha do nome de Jesus, porque Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Sabe de onde Jesus me tirou? Dessa porcaria de futebol. Ficava aí correndo atrás de um e de outro, desses Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, entre outros jogadores que venderam a alma para o inferno para ganhar dinheiro aqui, se tornar rico nesta vida. E eu ficava lá igual um bestalhado, para lá e para cá, igual um tolo, querendo se parecer igual Neymar, jogando igual Neymar. Pensava que eu ia me tornar um Neymar da vida. Mas Deus, Ele me quebrou todinho, me amassou e me transformou em um novo vaso, para a honra ao seu nome. Por isso que eu estou aqui pregando as boas novas, para dar testemunho de onde Ele me tirou. Ele me tirou deste mundo de prostituição. Vivia lá em Santo Amaro, naquela Nitronite, adorando aqueles MCs do diabo. Corria atrás do Homicida Leste. Em 2003 ele morreu, em 2013 ele morreu em um tiro, em um palco. E disse a ele que ele estava indo para um bom lugar. É uma revelação que ele teve, um sonho que ele sonhou. E a alma dele está perecendo no inferno, porque morreu sem salvação. Mas como você sabe que ele foi para o inferno? A Bíblia tem toda a característica de um homem quando ele morre e ele vai para um bom lugar. E quando o homem morre, ele vai para um mau lugar, para um lugar que a Bíblia descreve chamando de tormento. E o homem que morre vai para um bom lugar. A Bíblia diz que ele foi para o seio de Abraão. Glória a Deus! Então, enquanto eu ficava correndo atrás de Neymar, de Homicida Leste, eu estava cada vez mais morrendo espiritualmente, estava cada vez mais entregue ao pecado. Mas a bondade de Deus e a sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, alcançou a minha vida pecadora, a minha vida inútil. E Jesus, Ele se revelou a mim. Hoje somos confrontados, contraditados por pregar essa verdade, principalmente pelos judeus, pelos crentes. Outro dia eu anunciei, é uma imagem no meu celular, e um crente, não sei se nem pode chamar uma pessoa dessa de crente, que mais prefere defender os falsos profetas do que o verdadeiro evangelho, que mais está querendo defender os falsos do que a verdade. E ele veio falar para mim: você não pode julgar, porque se você julgar, você também será julgado. Mas eu falei para ele, lá em João 7, versículo 24, está escrito: não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Porque ele apresentou para mim em Mateus 7, versículo 1: não julgueis para que não seja julgado, porque com a medida que você julga, você será julgado. Só sabe repetir esse versículo os evangélicos. E eu falei para ele: mas eu não estou julgando ninguém, é a palavra de Deus que julga. E ele falou: mas você não pode falar isso. Você não pode falar que eles são filhos do diabo. Você não pode falar que eles estão roubando. Você não pode falar isso.
Eu falei assim, se eu não falar, quem vai falar? Se Deus abriu minha boca, quem é o homem para tampar ela? Eu estava pregando na fim de semana, e um bêbado saiu lá dentro do bar, porque eu estava apresentando a ele, 1 Coríntios 6:10, que os bêbados não herdarão o reino dos céus, os idólatras não herdarão o reino dos céus, os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Saiu um bêbado de lá, saiu um católico, saiu outro e outro, e veio me confrontar, e falou, cala sua boca. E eu falei assim, eu não vou calar minha boca, porque foi Deus que abriu minha boca. Se você tentar calar minha boca, você vai ter que passar por cima de Jesus. Se você é homão, do jeito que você pensa que é, passa primeiro por cima de Jesus. Porque eu sei o Deus que eu estou pregando. O Deus que eu prego não é o Deus que está pendurado na cruz, como a igreja católica apresenta. O Deus que eu prego ressuscitou há mais de 2000 anos atrás, e Ele está vivo pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. E veio tentar calar minha boca. E eu falei para ele assim, tenta calar minha boca para você ver o que Deus faz. Eu não estou lhe ameaçando, estou apenas dizendo o que Deus faz, por causa de um servo seu. Porque Deus já está por aqui com essa geração de hoje, essa geração de gays, essa geração de sodomitas, essa geração de efeminados, essa geração de ladrões, essa geração de idólatras. Essa geração de hoje, ela vai ver o duro juízo que haverá para ela. Será pior do que para Sodoma e Gomorra. Jesus falou assim, mais duro juízo haverá para essa geração do que para a geração de Sodoma e Gomorra. Sabe o que havia na geração de Sodoma e Gomorra? Gay, desde o mais moço até o mais velho. Todos eram gay naquela cidade. Queriam transar com anjos, queriam fazer sexo com o anjo de Deus, que foi lá enviados para destruir aquela cidade. E a Bíblia diz que mais 5 cidades circunvizinhas foram atingidas pelo juízo de Deus. É o primeiro juízo que Deus mandou naquela cidade. E ela foi registrada por Judas e por Pedro, dizendo, reduzidas a pó, para exemplo nosso. E por que a geração de hoje não toma como exemplo? Porque não lê Bíblia, não tem interesse por Bíblia, e fala que é fanatismo. Fanatismo é você ficar assistindo futebol. Fanatismo é você dar a sua alma por amor ao Corinthians, por amor ao Flamengo, por amor ao São Paulo. Fanatismo é você sair e largar tudo por amor a essas coisas abomináveis. Mas para nós, a nossa alma tem um grande valor para Cristo Jesus, como a de vocês também tem. Se você se arrepender enquanto é tempo. Vai lá. Um dos sinais de Deus no Antigo Testamento foi quando Ele destruiu o mundo antigo de Noé. E a Bíblia diz que choveu água no céu, na terra brotava água também. As fontes do abismo foram abertas pelo grande dilúvio. Essa chuvinha aqui não é nada em comparado ao dilúvio que havia caído na cidade lá onde Noé vivia e habitara. O tempo de hoje está cada vez mais se acabando. A oportunidade está acabando. É tempo de arrependimento. É tempo de colocar a casa em ordem. É tempo de buscar a Deus verdadeiramente. O tempo não é de você receber bênção de Deus. O tempo não é de você frequentar a igreja. O tempo hoje é de você adorar a Deus em espírito e em verdade. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Invocar o Senhor enquanto está perto. Clame a Jesus de verdade, porque Ele se manifesta quando o homem dobra os seus joelhos, rasga o seu coração na presença desse Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele recebe aqueles que o temem e aqueles que recebem a sua mensagem. Deus está disposto a salvar o homem, porque Ele tem um desejo. O desejo de Deus é este, que todo homem, em todo lugar, se arrependa e venha completamente ao conhecimento da verdade. Tem que se arrepender enquanto é tempo. Se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua vida vã, inútil, da sua vida miserável que você leva no pecado. O pecado causa separação entre Deus e a criatura. O pecado é o salário da morte. O salário da morte é o pecado. Tá molhando, precisa.